E é o seguinte, de ontem pra hoje foi um disse-me-disse, mais uma fofocaiada e com prejuízos de lado a lado. Prejuízo pro Rodrigo Maia, pro ministro Salles, Ricardo Salles do Meio Ambiente, teve presidente do Banco Central. Nossa, mas foi uma loucura depois que Maia fez uma postagem, Zaidan, a respeito da atuação do ministro Ricardo Salles. O ministro disse que não foi ele, a conta dele foi apagada do Twitter, mas fez ali uma ofensa ao Rodrigo Maia, chamando ele de nhonho. Ele disse que não fez nada disso. Depois o Maia também fez uma postagem, teve que pedir desculpa a respeito do presidente do Banco Central. Que dia, hein? E virou um negócio comum, né? Do mesmo jeito que o Guedes hoje, no mesmo encontro, falou, defendeu o imposto e depois, como você frisou há pouco, disse que o imposto está morto, né? Quase na mesma frase, né? Quase na mesma frase. Ontem tivemos a história do decreto, veja o amadorismo, né? Se você tem a ideia de falar, escuta, o governo gasta hoje na casa dos bilhões, e também prefeituras, o Estado, né, prefeitos, etc., com instalações de saúde que ou não são utilizadas, não há equipamento. Então, às vezes, um deputado leva lá um posto de saúde para uma cidade. Só que ele leva o quê? Ele leva um prédio, né? Ele leva um contrato para uma construtora, às vezes previamente escolhida, a levantar o prédio. Mas quem tem de equipar é o prefeito. E às vezes não tem dinheiro, fica aquele troço lá. Então alguém falou, escuta, e se a gente fizesse aí uma parceria? Então vai lá alguém, coloca a aparelhagem, coloca o equipamento e o cidadão não vai pagar nada. O governo vai pagar, o cidadão vai pagar por intermédio do governo. E a gente paga para que eles cuidem do negócio e tal. Só que isso não foi explicado. Eles soltam um decreto sem explicação e, de repente, claro, veio o bombardeio. Estão privatizando o SUS e tal. E o governo, por não ter explicado nada, e aí já não conseguia defender a ideia primária, vem e diz, não tem mais decreto. Então isso é amadorismo. Aí o Rodrigo Maia, quando fala que além de querer destruir o meio ambiente do Brasil, ele está querendo destruir o próprio governo. Foi aquela história da briga do Salles com o Luiz Eduardo Ramos, né? Quando o Salles foi tremendamente grosseiro, né? E ofendeu o Luiz Eduardo Ramos, depois pediu desculpas, etc. Mas, inclusive, colocou ali à parte uma coisa lamentável, quando disse que foi informado por jornalistas que o Ramos era fonte disso, daquilo. Eu espero que seja cascata. Eu espero que os jornalistas não tenham tido essa atitude pusilânime de dizer qual é a fonte, não é? Quando o jornalismo defende com unhas e dentes preservar a fonte, não expô-la. Então, se eles tiveram esse papel de expor a fonte, foi um negócio absurdo, que atenta contra o próprio jornalismo. Então, é que o Salles vem acumulando uma opção de problemas, né? Além desse ataque grosseiro ao general Luiz Eduardo Ramos, a resposta dele, que demorou para burro, para elaborar a resposta, que ele disse que não é dele, não é? Ele disse que não é dele. Tomara que não tenha sido. Agora precisa ter mais cuidado, então, com quem tem a senha, não é? Porque senão fica uma explicação muito pouco convincente. No governo não é difícil isso acontecer, né? Afinal de contas, outro dia o filho do presidente postou na conta do presidente algo que o filho queria dizer do cargo de vereador, né? Sinal que essa coisa de ter senha um, ter senha do outro no governo não é uma novidade. Não é. Agora, que o Carlos Bolsonaro tem a senha do Jair Bolsonaro, todo mundo já sabe faz tempo. Agora, eu espero que ele não tenha a senha dos ministros. Tomara que não, né? Em contas pessoais, né? Imagino que não. Agora, de qualquer maneira, aí o Rodrigo Maia vai e faz um ataque também sem propósito, né? Primeiro que o Maia deveria dizer essas coisas, o cara do governo deveria dizer como presidente da Câmara, e não ficar escrevendo em Twitter, não é? Falar diretamente para o Salles, falar diretamente para o presidente, esse cara está querendo destruir o seu governo. Ou falar na mesa da Câmara, né? Mesmo que nas sessões virtuais e tal, e não ficar escrevendo em Twitter. E aí ele vem e ataca o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, dizendo que ele vazou
um negócio para a imprensa e diz: a atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente do banco de um país sério. Aí recebi há pouco ligação do presidente do Banco Central afirmando que ele não divulgou à imprensa a nossa conversa. Diante da palavra do presidente, o vazamento certamente foi provocado por terceiros. Deixo aqui registrado a ligação e a confiança que tenho nele. Ele não deveria ter ligado antes? Não era mais fácil ter conversado? Vazou? Não era mais fácil? Você fez isso, não é, Ronald? Você vazou? Aí o cara fala: não, de jeito nenhum. Aí eu confio no que você está me dizendo. Agora, primeiro ele solta o bombardeiro público, ele manda para o ar um bombardeio público para bombardear o presidente do Banco Central, dizendo que o cara não está à altura de um presidente de banco de um país sério, e depois diz: não, eu acredito nele, está tudo bem. Né? Antes foi o Guedes com o xingamento condicional, né? Chamando o cara de fura-teto, de desleal, que era o Rogério Marinho, mas ele é tudo isso se ele falou aquilo que estão dizendo que ele falou. Né? Então, primeiro, os caras correm para a rede social ou para a entrevista, falam uma porção de bobagem e depois ficam desdizendo o que disseram. E aí fica tudo aquilo que nós ouvimos há pouco, o Mauro falando sobre a instabilidade, isso é provocado até por essas atitudes infantis. Só que o Rodrigo Maia, ele não chegou ontem na Câmara dos Deputados, ele é presidente da Câmara dos Deputados. O Salles não é ministro há tanto tempo, mas foi secretário do governo Alckmin e tal, tá na vida pública faz tempo. Será que esses caras não têm noção de que cada coisa que eles falam tem um impacto, tem um peso, tem consequências, e às vezes consequências nefastas? Falam bobagem uma atrás da outra e depois ficam assim: não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Pô, então segura a língua, segura as mãos na hora de ficar digitando, né? Que coisa, rapaz.